Os bastidores de Brasília. As histórias que a história não conta. Apresenta Elias Manuel, historiador. Meu nome é Elias Manuel da Silva, sou historiador do Arquivo Público do Distrito Federal. A história permite você olhar para uma pessoa e não só ver a pessoa no olhar dos traços do rosto. Não, a história permite você ver a pessoa dentro de um contexto muito mais amplo de história de família, de história da sua cidade, de história da sua igreja, de história da sua comunidade, de história da sua família. E aí você começa a ver que aquela pessoa não é apenas um rosto. Ela traz uma bagagem que é toda uma temporalidade, um conjunto de tempo que foi somado. Então uma pessoa não é só um corpo. A pessoa é a soma de tempos, de memórias que estão dentro da própria alma dela. História de vida e trajetória profissional. Eu sou um historiador porque está na minha genética, já está na minha alma. Por quê? Porque os fundadores do Rio Grande do Sul, atual Rio Grande do Sul, capital Porto Alegre, um dos fundadores é o meu ex-avô, que geraram essa terra vindo de algumas ilhas no meio do Oceano Atlântico, chamado Ilha dos Açores. O meu ex-avô veio da Ilha Terceira dos Açores. E ao chegar ali, começaram a crescer o Rio Grande do Sul, colonizar o Rio Grande do Sul, criar gados e etc e tal. Eu sou um dos descendentes pioneiros que deram origem ao Rio Grande do Sul. Como então começou o meu interesse por história, que aos poucos me tornou um historiador profissional? Por incrível que pareça, tudo começou no seminário. Eu entrei para o seminário com 12 anos de idade. Saí de casa com 12 anos de idade e nunca mais voltei. Já estou com 57 anos, me aproximando dos 60 anos e nunca mais voltei para casa. Eu fui para o seminário e aí tive um outro estilo de vida. E no seminário aconteceu uma coisa muito interessante. Lá no sul do país, nós somos muito ciosos por história. Nós gostamos de entrevistar as pessoas e construir a história dos italianos, a história dos alemães, a história dos açorianos, como é da minha família. Então a gente, diferente de outros locais do país, lá no sul a gente é muito cioso por construir a história dos povos que construíram aquela região. Bom, entrei ao seminário com 12 anos e tinha um padre que é muito famoso lá no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina principalmente, chamado João Leonir da Lauba. Ele é um historiador no sul de Santa Catarina de toda a imigração italiana. E como ele era já um senhor de idade e eu era um menininho de 12 anos, eu ia no lado do carro para abrir as porteiras. Porque lá no sul, quando você vai para uma fazenda para outra, de um lugar para outro, tem muitas porteiras nas estradas para os bois não se misturarem. Então eu ia abrindo essas porteiras e, junto com ele, ficava do lado dele e acompanhava entrevistas. Ele entrevistou centenas de pessoas idosas e eu sempre estava do lado dele. E ali começou uma certa paixão. Por que esse homem gostava de guardar a memória das pessoas passadas? E eu era encarregado de segurar o gravador. Naquela época tinha um gravador, a gente apertava duas teclas, REC e PLAY, para gravar, duas teclas. Então eu apertava aquilo ali, ficava segurando. O padre dizia, desliga, eu desligava, liga, eu ligava. Ele ia fazendo as perguntas e eu ia gravando as entrevistas. É nesse momento, com 12 anos de idade, que começa o meu interesse por história. É ali que começa mesmo. Agora, eu me defino por historiador mesmo, foi num fato muito interessante e que marcou a história de Brasília. O ano era de 1976. 22 de agosto de 1976. Eu estava na quarta série. Quarta série, a minha diretora era a professora Dona Isaura, no sul de Santa Catarina. Meus pais tinham se mudado, estavam no sul de Santa Catarina. Aí, de repente, a Dona Isaura, a nossa diretora, entra na sala de aula toda preocupada e diz, crianças, o JK morreu. Naquele dia, 22 de agosto de 1976, é a data que para frente, até hoje, com 57 anos de idade, eu digo, ali nasceu um historiador chamado Elias Manuel da Silva. Porque naquele momento eu percebi como os fatos históricos eram importantes para entender a minha vida, entender a história da minha família e entender a história do país.
Eu fiz faculdade de filosofia na Universidade de Caxias do Sul, fiz faculdade de filosofia, depois fiz um estágio aqui em Brasília, numa cidadezinha chamada Planaltina, aqui, que pertence ao Distrito Federal. Voltei para lá, fiz outra faculdade, mais 4 anos de teologia e fui ordenado padre. E durante 10 anos de padre, eu trabalhei no sul do país e trabalhava muito com história. Então eu vi que a vocação linda que eu estava vivendo do presbiterato como sacerdote na igreja não se coadunava com a possibilidade de eu ser historiador. Eu precisava de tempo. Então o que eu fiz? 2 anos antes de pedir a dispensa do presbiterato, pedir a dispensa é deixar de executar as atividades de padre, eu pedi dispensa. Só que 2 anos antes, eu peguei todas as minhas cadeiras são as matérias que eu tinha feito em filosofia, que eu tinha feito em teologia, levei para uma faculdade, em 1 ano e meio eu já estava formado em história. E aí, formado em história, eu pedi a dispensa na igreja. Quando eu cheguei aqui em 2004, em 2005 abri o primeiro concurso para historiador do Arquivo Público do Distrito Federal. Só tinha uma vaga, só podia entrar quem tinha tirado o primeiro lugar. E eu fui abençoado. Tirei primeiro lugar no primeiro concurso do Distrito Federal para se tornar historiador. Estou aqui há quase 20 anos trabalhando no Arquivo Público do Distrito Federal. O Arquivo Público do Distrito Federal. O que é um arquivo público do Distrito Federal? É importante entender que o arquivo público eu vou comparar com um museu. No museu, nós guardamos coisas tridimensionais. Panela, chaleira, uma arma, um objeto tridimensional, que tem altura, que tem profundidade. Num arquivo, não. Um arquivo público é feito para guardar a documentação cartográfica, mapas, textual, documentos escritos, fotografias, filmográficos, filmes, ou seja, o arquivo público é uma instituição que a lei do Brasil obriga cada estado da federação a ter um. Em síntese, o arquivo guarda a memória histórica por meio de documentos de cada estado. Mas cuidado, pode ter arquivos municipais, estaduais e arquivos do Brasil, arquivos federais. O ofício do historiador. Uma das primeiras grandes funções do historiador é dar aula. São os professores de história. Historiadores dão aula e essa é a profissão mais conhecida. Os alunos todos conhecem o historiador como aquele que dá aula. Contudo, tem outras atividades que são mais específicas do historiador, que nós chamamos de pesquisa. O que o historiador faz? Eu vou falar agora de um historiador profissional que ele é contratado. Por exemplo, um historiador ele pode ser contratado, por exemplo, eu fui contratado lá no sul do país, eu sou um historiador especialista em árvore genealógica. Como eu sou açoriano, eu tenho certidão de batismo do meu avô, do meu bisavô, do meu trisavô, do meu tetravô, do meu pentavô, do meu hexavô e do meu heptavô. Eu tenho a certidão de batismo de todos os meus antepassados até 1708. Como eu sou historiador especialista em genealogia, por exemplo, o trabalho que eu faço, eu sou contratado por famílias para pesquisar a história daquela família. Então eu cobro, ganho um bom dinheiro para fazer esse trabalho, por sinal. Então a família me pede, olha, eu quero que você pesquise o meu avô, o meu bisavô e os filhos que ele teve, onde moraram, onde nasceram, para onde foram. Eu demoro 2, 3 anos, cobro um valor e entrego a árvore genealógica de uma família. Outro, tem pessoas que me contratam para escrever um livro sobre a história da família. Então a pessoa vem cá, eu entrevisto o pai, entrevisto a avó, entrevisto o avô e escrevo um pequeno livreto que a pessoa entrega na bodas de ouro do casamento. Já aconteceu? Então, na boda de ouro entrega uma pequena história daquela família. Então, o historiador faz isso também. O historiador também é contratado, por exemplo, para fazer, a gente chama de cadeia dominial. Então, pega, por exemplo, uma pessoa que tem uma fazenda, que deu herança para um, deu herança para outro, e alguém agora, 100 anos depois, quer comprar aquela fazenda. Essa pessoa quer comprar aquela fazenda e ela quer saber se aquela fazenda está em ordem legalmente, se aquilo ali não é uma coisa que vai complicar para mim que vou comprar. Então eu sou contratado como historiador para ver quem era o dono daquela fazenda antes, até o primeiro dono. A gente faz a história da cadeia dominial daquela fazenda para que a pessoa que vai comprar aquela propriedade tenha segurança que está comprando um patrimônio. Então vocês veem que o historiador não só dá aula, o historiador tem muitas atividades.
O que faz um historiador de arquivo público? O meu trabalho é muito interessante. O meu trabalho aqui no Arquivo Público é criar conhecimento, produzir conhecimento em cima da documentação que está aqui. E quando eu aponto que está aqui, é porque eu estou dando essa entrevista aqui no arquivo. Então, nesta casa, nós temos documentação de várias empresas importantes, Nova Cap, secretarias, instituições públicas, empresas públicas, e toda essa documentação que está aí, ela está lá parada. Ela tem que ser pega pelo historiador, lida, interpretada, e em cima dela você cria conhecimento. Então eu produzo nesses 20 anos vários livros sobre história de Brasília e me tornei um especialista em história de Brasília a partir dos documentos que estão aqui e a partir de documentos que eu trago de fora. Por quê? Outra missão minha como historiador é trazer documentos que não são produzidos no Distrito Federal. A história oral como fonte de identidade. Como é que era Brasília? Como é que era esse território do Distrito Federal antes de ser Brasília? Porque isso aqui é importante, porque nós historiadores queremos derrubar essa ideia de que aqui não existia história. Tem uma ideia por aí, não sei se vocês sabem, que o Distrito Federal, quando chega a Brasília, ele começa a construir história. Como se aqui não tivessem famílias, não tivessem fazendas, não tivessem culturas, não tivesse religiosidade, não tivesse toda uma gama de experiência cultural riquíssima, que vem desde o século XVIII e que estava aqui. Quando Brasília chega, Brasília é construída em cima desse estofo cultural. Brasília, diferente do que alguns falam, ela não cria história, não. Ela é gerada em cima de uma história de centenas de anos, a história de Goiás. Uma das palavras que nós usamos muito em história é a palavra narrativa. O que é narrativa? Narrativa é quando você expressa uma história, você conta um fato a partir de uma perspectiva. Quando a gente mora numa cidade, às vezes aquela cidade, aquela localidade, ela tem várias memórias que permitem a construção de várias narrativas diferentes. E aí nós temos que ter muito cuidado. Porque como Brasília chegou aqui, Brasília se apossou um pouco das narrativas e criou uma certa narrativa comum para todas essas regiões. É importante a gente fazer pesquisa de memória para construir narrativas que se contraponham a certas narrativas dominantes que empobrecem a nossa região. Quando chegou Brasília aqui, Brasília deixou um pouco de lado as narrativas sobre as nossas histórias religiosas. Brasília deixou um pouco de lado a história das nossas casas de fazendas, a história das nossas culinárias, a história dos nossos carros de bois, a história das nossas convivências e a história principalmente das nossas festas culturais e religiosas. Por isso é importante contrapor essa narrativa que escondeu a narrativa da nossa cidade. Por isso é importante pesquisar, entrevistar as pessoas mais antigas para que a gente construa identidades novas. E essas identidades novas sobre as localidades, sobre Planaltina, sobre Sobradinho, sobre Taguatinga, sobre todas as cidades que estão aí, só podem ser construídas, essas narrativas novas só podem ser construídas se nós nos aproximarmos de pessoas que podem contar essas memórias que viveram ali. E são memórias que não são contadas por aqueles que fundaram Brasília, por aqueles que criaram Brasília, que vieram de outros estados. Nós temos que valorizar a memória das pessoas que moraram, nasceram e viveram naquela localidade, que criaram uma identidade comunitária tão bonita e que tem uma narrativa para contar. Nós temos que resgatar essas narrativas. E uma das metodologias mais atualmente importantes de resgatar essa narrativa é a chamada metodologia da história oral. Conversar com as pessoas mais antigas da localidade, conversar com o pai, conversar com a mãe, conhecer quem era o meu avô, quem era o meu bisavô, de que cidade que ele veio, que história que ele construiu, em que paróquia que ele morou, em que cidade que ele conviveu. E essas histórias, essas narrativas contadas pelos meus avós, por vizinhos, vão construir uma narrativa que vão criar uma identidade da minha cidade, uma identidade da minha família e que vão enriquecer a minha própria identidade pessoal.
O que é esse programa de história oral? Nós, desde que fomos criados em 1985, o arquivo nasceu em 85, em março de 85, nós criamos linhas de pesquisa onde nós entrevistamos pessoas que falam de temas específicos. Por exemplo, nós temos linha de pesquisa sobre as feiras que vendem hortifruti granjeiros aqui em Brasília. Entrevistamos pessoas que a maioria já morreu, quer dizer, todos já morreram daqueles que entrevistamos, para conhecer a história das feiras de Brasília, que estavam em Planaltina, todas as feiras que estavam no Distrito Federal. Outra linha de pesquisa é origem de Planaltina. Então nós entrevistamos várias pessoas de Planaltina, nós temos aqui as entrevistas que contam a história de Planaltina, de Taguatinga, de Núcleo Bandeirante, de várias outras localidades que estão por aqui. Uma das últimas linhas de pesquisa que nós fizemos foi a linha de pesquisa Brasília Rural. Nós percebemos que só se falava do candango, aquele que construiu Brasília, aquele que construiu os prédios. E esquecemos que tem um candango que veio produzir alimento para o candango que construía Brasília. Então começamos a entrevistar pessoas que já têm 70, 80, 90 anos de idade, que são os primeiros que chegaram aqui e que criaram o Cinturão Verde de Brasília, que vieram para cá e tornaram Brasília este polo magnífico, rico de produção agro aqui em Brasília. Soja, milho, trigo, talvez não saibam, mas um dos mais importantes trigos do país é produzido aqui em Brasília, né? Produzido aqui por uma família ali do Padef, por sinal. Então entrevistamos essas pessoas para saber de onde vieram, como chegaram aqui, de que cidade que eles vieram, quais doenças que eles enfrentaram na agricultura, como é que eles dominaram a plantação aqui, se tem 6 meses de seca, 6 meses de chuva, como é que eles limparam o cerrado para plantar, qual foi a primeira cultura que eles plantaram, soja, batata, o que eles plantaram aqui, quais foram as doenças que a agricultura enfrentou, onde é que eles moravam? Como é que eles chegaram aqui sem nada? Como é que eles moravam? Como é que eles viviam? O que eles comiam? Como é que eles mandavam os filhos para a educação? Como é que eles tratavam os filhos que tinham doença, que eram mordidos por cobras? E assim por diante. Então, a gente eram 60 perguntas que a gente debateu a Brasília Rural. E por última linha de pesquisa que fizemos foi Brasília Saúde. Nós queríamos entender a história dos médicos. Os primeiros médicos que chegaram aqui. Que doença que esses primeiros médicos que chegaram aqui enfrentaram? Como é que eles criaram um hospital de base? Como é que eles criaram os hospitais de Taguatinga, os hospitais regionais? Quais eram as doenças que as primeiras pessoas que chegaram aqui em Brasília tinham? Como é que os candangos que trabalhavam, que se machucavam, como é que eles eram tratados nos hospitais? Que tipo de acidentes de trabalho eles tinham? Quando chegaram as doenças aqui, tuberculose, AIDS, como é que esses médicos enfrentaram essas doenças? Como é que esses médicos trabalharam com isso? Então, nós entrevistamos dezenas de médicos que contaram a história da saúde em Brasília. Portanto, eu diria o seguinte, aqui no Arquivo Público, nós temos dezenas, centenas de entrevistas que o arquivo doa. É só vir aqui no arquivo, pede, estão todo MP3, você bota no teu carro, tá no teu carro, não está fazendo nada, bota lá, tá com o carro parado, não fica reclamando que está parado no trânsito. Vem aqui no arquivo, pega essas entrevistas, tem 1, 2 horas, bota no teu carro e fica escutando. Fica aprendendo história de Brasília a partir da memória daqueles que foram os fundadores dessa cidade, daqueles que chegaram primeiro aqui e que contaram para o Arquivo Público essas memórias, que agora estão guardados aqui em câmaras frias e que nós cedemos para todos aqueles que querem aprender sobre a história. Não fiquem ouvindo a história de Brasília por ouvidos de outros, venham buscar na fonte. O Arquivo Público é a fonte da história de Brasília e nós estamos pronto aqui para partilhar com vocês. Depois de toda essa explanação sobre história e sobre as atividades do historiador, fica o meu mais carinhoso e encarecido convite. Venha ser um historiador. Preciso de pessoas com iniciativa como vocês, que criem produtos, porque tem muita gente à disposição, só falta pessoas que peguem essas pessoas. Eu estou aqui,
Eu dou palestra de uma semana sobre história de Brasília, estou sempre aqui. Tem historiador para cá, historiador para lá, pesquisador. E aí precisa de pessoas como vocês que vão criar uma cadeia, vão ligar esses profissionais e produzir conteúdos em cima do que eles podem partilhar.